Que é isso? Cantarelli, conta pra gente, está chegando aqui com o noticiário do Mengão. É isso. Na tela da Band. Tudo bem, Boa Edilson? Tarde, tudo ótimo. Boa tarde, professor René Simões. Boa tarde, Ronaldo. Fala, Langulão. É isso, estamos na área. Boa tarde, galera de casa. E é isso, né, Edilson? Primeira vitória do Flamengo. Primeiro dizendo o seguinte pra torcida, né? Acabou a festa, Super Clássico, Flamengo, a Supercopa do Brasil, o Flamengo já conseguiu vencer. Agora começa o planejamento para uma semana importantíssima. Vem aí uma maratona pro Flamengo nessa semana. E a primeira vitória já aconteceu, que foi a mudança do dia do Clássico. Antes marcado para quarta-feira entre Flamengo e Vasco, por conta de um pedido da diretoria rubro-negra, a federação remarcou o jogo para quinta. Por que esse pedido foi atendido e qual era o argumento da diretoria rubro-negra? O argumento era o seguinte: por conta da final da Supercopa do Brasil, o Flamengo teria apenas um dia de treinamento, que é o dia de hoje, para o Clássico de amanhã. Então, pouco tempo de recuperação. A federação entendeu que sim, o pedido do Flamengo fazia sentido e por isso a mudança do jogo para quinta-feira. Então, o Flamengo volta a trabalhar hoje, após o título da Supercopa do Brasil, para se preparar primeiramente para o Clássico contra a equipe do Vasco da Gama. E por que teremos agora uma maratona? Com a mudança do dia do jogo do Vasco, o Flamengo terá em 48 horas duas partidas. A primeira contra o Vasco e a segunda contra a Portuguesa. Né? Quinta e sábado são os dias dos jogos do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Já adianto aqui, para o Clássico, o Flamengo vai ter força máxima, vai colocar os principais jogadores em campo, vai ser o jogo que serve como preparação para a Copa Libertadores da América. Para o jogo contra a Portuguesa, não. Time alternativo, muito parecido com o que o Flamengo colocou em campo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, com o técnico Maurício Souza, time alternativo para enfrentar a Portuguesa. E por que não os titulares no fim de semana? Porque vem aí a Copa Libertadores da América. Então é o seguinte, maratona rubro-negra para a galera anotar aí na agenda. Quinta-feira, Vasco, sábado a Portuguesa e na terça o Vélez Sarsfield, estreia da Libertadores da América na próxima semana na Argentina. Então o clássico, além de ser importante para o Flamengo, por ser um confronto contra o maior adversário local, o Flamengo enfrentando também a Libertadores na próxima semana. É válido lembrar que Campeonato Carioca, o Flamengo já está classificado para semifinais, né? Mesmo sem entrar em campo, tem um jogo a menos, está classificado para semifinais, vencendo o Vasco, o Flamengo consegue ultrapassar o Volta Redonda. Isso vale por quê? A Taça Guanabara vai ser entregue ao time que terminar na liderança a fase de classificação do Campeonato Carioca. Então, se o Flamengo conseguir fazer isso, já tem mais um troféu, que já seria o segundo dessa temporada. É válido lembrar que a última rodada dessa primeira fase de classificação é entre Flamengo e Volta Redonda, que vão disputar, provavelmente, em um jogo direto, essa Taça Guanabara. Então é isso, o Flamengo conseguiu a primeira vitória. Aconteceu fora de campo a mudança da data do jogo contra o Vasco da Gama e o início da maratona. Será que o Flamengo vai ter elenco para suportar jogo quinta contra o Vasco, no sábado contra a Portuguesa e na terça-feira a estreia da Copa Libertadores da América? Vamos observar ao longo da semana, né, Edilson? Daqui a pouco você volta. É tá aí. isso. Noticiário completo do Flamengo pra gente aí. Só lembrando que René Volta Redonda Simões. de Flamengo é no Maracanã. Professor René Simões. O Cantarelli definiu o que eu gostaria até de comentar. A primeira vitória do Flamengo. A primeira derrota para o Vasco. Se é vitória para o Flamengo, é derrota para o Vasco. O jogo estava marcado, tinha que ser mantido. Atende aos interesses de quem? Só de um lado. E o outro lado não tem consideração nenhum com o Vasco. Então a federação representa quem trabalha para quem. Eu acho que ela é representante dos clubes. Então a gente começa um clássico já com uma vitória do Flamengo. E eu acho que isso não é correto. Absolutamente não é correto. O Flamengo teria só um dia? Não. O Flamengo teve ontem, que poderia treinar? Não. Poderia recuperar os jogadores. A Europa toda faz muito isso. O jogador no dia seguinte vai ao clube, faz um trabalho de recuperação, descansa até no outro e depois joga. Isso acontece. Então, eu lamento profundamente que os pesos estejam desiguais nesse momento. O Vasco, pela grandeza dele, tinha que brigar, tinha que reclamar mesmo, porque aí não é justo. Não sou contra o Flamengo, mas absolutamente acho que nesse momento a federação tem que ter pesos iguais para as duas equipes. Ronaldo Castro, a sua opinião. O Vasco entrou com um protesto, com relações, com toda a razão. Também concordo com o que disse o Renê. Porque não podemos esquecer de um detalhe importante. O jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo foi campeão no domingo, foi 11 horas da manhã. O Flamengo eram 5 horas, já estava no Rio. Esse jogo está marcado há bastante tempo também, né? Então 5 horas da tarde já estava no Rio. O que custava, às 5 horas da tarde do dia seguinte, o time se apresentar no Ninho do Urubu?
Ah, porque os caras vão comemorar. Tudo bem, mas faz lá uma piscininha, um negócio leve. Entendeu? Então eu acho que houve. Agora, para a federação tomar essa decisão, primeiro consultou a emissora de televisão que detém os direitos, porque ela ia transmitir o jogo. Então, se a televisão deu ok, aí sim, você muda. Se a televisão não vai ser quarta-feira, era quarta-feira. Agora o Flamengo entrou. Foi beneficiado? Foi, porque ele vai ter mais um dia de descanso. Mas o Vasco, indiretamente, também tem mais um dia de treinamento. A gente só não pode deixar no ar aqui de que essa mudança beneficiou o Flamengo para descansar, sim, mas que ele vai ser beneficiado dentro do campo, no confronto, isso não. Né? Houve politicamente uma ação mais efetiva do Flamengo que a gente desde ontem saberia. O Vasco não ganhou, o Vasco não ganhou mais um dia de treinamento. Porque quando a gente faz um planejamento, você faz para o dia do jogo e a intensidade que você dá nos treinamentos é de acordo com o dia que você vai jogar. O Vasco não ganhou, o Vasco perdeu todo o organograma, toda a organização que ele fez para o jogo, desmontaram a organização do Vasco. Absolutamente. O Vasco tomou conhecimento ontem. Vamos saber o lado do Vasco, então. Vamos ouvir o lado do Vasco, aí fica fácil a gente poder. O Pedrosa está aqui. Lucas Pedrosa. Tudo bem? Tá agitado. Beleza? Fala pra gente aí. Olha, é muito na linha a reclamação do Vasco no que o René Simões falou, porque o Vasco da Gama jogou a Copa do Brasil na última quinta-feira contra o Tombense, fez uma viagem longa de ônibus, porque a malha aérea está limitada. Então, a programação do Vasco foi sem folga na sexta, no sábado e no domingo. E uma das partes da nota oficial que o Vasco soltou ontem repudiando essa decisão foi justamente por conta dessa programação ter sido mudada. O Vasco achou um absurdo esse jogo ter sido mudado beneficiando o Flamengo, pelo menos é isso que eles colocam na nota, justamente porque o Vasco não teve folga, treinou todos esses dias se preparando para essa partida pelo Campeonato Carioca, onde só a vitória interessa para o Vasco continuar também vivo numa chance de conseguir se classificar para as semifinais, e por isso a reclamação é muito grande por parte do Vasco. O Vasco, como eu disse que na nota é um absurdo e que favoreceu apenas um lado, e não foi por uma questão de troca de TV e muito menos outra força maior. Foi só por um pedido do Flamengo e por isso o Vasco reclamou bastante. E pelo jeito... Se a TV não topa, não ia mudar. Mas não foi a TV que solicitou. O ponto é esse. Peraí. Vamos explicar claro aqui. O Flamengo entrou com o pedido para transferência do jogo de quarta para quinta. A FERJ consultou a Rede Record para saber, olha, o Flamengo pode mudar? Se a Record disse assim, não, porque já está na minha grade, não muda. Mas o ponto principal um dos pontos do regulamento diz que só pode trocar o horário sem avisar antes ou com certa antecedência se a TV, que é detentora dos direitos de transmissão, solicitar ou por um motivo de força maior. E nesse caso não tem motivo de força maior. Não, força maior não tem, mas é aquilo que eu falei, consultaram a televisão. Tem algum problema? Não, para nós não tem. Não, para ela não tem. Tem pro Vasco. Mas não é previsto tem no pro regulamento. Vasco. O ponto tem problema pro Vasco. Exatamente, não é previsto no Quebrou regulamento. o planejamento porque dele o cronograma do futebol brasileiro é domingo e quarta-feira. Todo mundo já está acostumado com isso. E essa é a grande reclamação do Vasco da Gama. Trocar o horário do jogo sem motivo de força maior. Dia. Qual é o motivo? Trocar o dia e o horário. Qual é o motivo? Não tem motivo. Daqui a pouco você volta. Vai trazer mais noticiário aí. Ficou aí a questão. Mas jogo é jogada e lambaria é pescada, hein, galera? Hein? Todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado da Previcar Alto. Sabe por quê? Porque a Previcar Alto resolve seu carro.